Opa pessoal, tudo bom? A gente vai dar uma sequência aqui nas lives literárias. Ah, e a semana passada eu anunciei, ou coloquei no Facebook uma postagem falando que eu teria uma aula a respeito de Thomas Mann, O Morte em Veneza, para um aluno particular. E houve um interesse tão grande, um monte de gente acabou falando: puxa, essa aula vai ficar disponível, não vai ficar disponível, como será, né? Como faço para ter acesso a essa aula? E a questão é que as aulas são particulares, ou seja, são direcionadas exclusivamente para um aluno, mas eu resolvi reelaborar um pouquinho, graças a esse interesse tão grande que teve sobre o Thomas Mann e a Morte em Veneza, e fazer uma, uma adaptação daquela aula para um formato um pouco mais conciso, um recorte um pouco mais conciso, para durar essa uma hora mais ou menos de papo que a gente tem. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o Thomas Mann, A Morte em Veneza, né? Que é uma obra clássica do Thomas Mann, enfim. Havia pensado já em falar um pouco do Thomas Mann, mas eu acho que pegar uma das obras maiores, no sentido de tamanho dele, como o Dr. Fausto, A Montanha Mágica, uma hora não seria suficiente, né? Mas só um pouquinho, Thomas Mann, o primeiro ponto que eu levanto é. Bom, a história eu creio que haja bastante leitores do Morte em Veneza que trata da história do Aschenbach, que é um escritor com muito sucesso, que num fastio, num tédio muito grande, procura uma saída, né? Ele vai resolve viajar, não para sua casa de campo, porque ali precisaria preparar e não seria uma mudança de ares. Ele se desloca, né, por um litoral, aquilo também não é o que lhe agrada, e acaba fazendo uma viagem para Veneza. Pega um barco ali, vai para Veneza, e ali em Veneza ele se hospeda num belo hotel. Ele já havia estado em Veneza em outras oportunidades. E ele se hospeda no hotel, e nesse hotel ele dá de cara com uma família de poloneses, né? E nessa família de poloneses tem a mãe, né? Duas meninas, a ama, né? E um rapaz, o Tádio, que é algo absolutamente encantador, né? O Aschenbach olha para o Tádio e fica encantado com a perfeição da beleza do Tádio. E o que ocorre é que o Aschenbach segue esse menino. Ele precisa observar esse menino a todo momento. Tádio tem uns 14 anos, Aschenbach está com 50. Né? E ele realmente fica tão fascinado por aquela beleza, por aquela perfeição de beleza, que ele precisa insistentemente estar próximo e observar o garoto, a beleza desse garoto. E ocorre ali em Veneza uma peste, um mal, uma doença que ninguém fala o que está acontecendo. Sempre várias desculpas de que não é nada, o Estado está cuidando, simplesmente higienizando, é um procedimento padrão, mas, no entanto, o cólera está solto em Veneza por causa do calor, o siroco, que é o vento quente do verão, e as pessoas morrem. E o Aschenbach, no final, ele morre observando esse Tágio na praia, né? É claro que nessa viagem do caminho ele encontra uns rapazes festejando, e ali há um dandy todo muito bem vestido e tudo, mas ele percebe que é um homem velho, né? Que está maquiado, que está cabelo pintado, acha aquilo ridículo. O próprio Aschenbach no final acaba sendo uma caricatura de um jovem, né? Mas algumas coisas a partir dessa história bastante simples, bastante direta. A primeira é que há uma relação biográfica com o Thomas Mann. O livro Morte em Veneza é de 1912. Em 1911, um ano antes,
o Thomas Mann faz uma viagem à Itália e lá ele encontra o Gustav Mahler, e o Aschenbach ele é baseado no compositor Mahler. E ele conhece uma família de poloneses nessa viagem de 1911. E o Tádio ele é descrito a partir do modelo de um jovem conde de 13 anos, 14 anos, o conde Václav Mois, né, que está ali em Veneza fazendo a viagem. Então tem dois dados biográficos aí. Não sei se além dessa referência mais imediata de pessoas que ele encontrou efetivamente na sua viagem para a Itália, nós teríamos alguma outra relação com aspectos biográficos, né? Mas essa é a base, uma base biográfica. Há um elemento bastante explícito em todo a morte em Veneza, que é a referência com a cultura grega, né? Não só a mitologia grega, os seres mitológicos gregos, mas a cultura grega propriamente dita, né? Então nós temos trechos escritos como paráfrase, extraídos, por exemplo, do banquete ou do simpósio de Platão, que trata da questão do amor. Assim como elementos míticos, né? Nós vamos encontrar no A Morte em Veneza a figura de Caronte, né? O barqueiro da morte, quando o Aschenbach entra na gôndola, né? Para chegar até o seu hotel. O próprio Tádio é descrito como Eros, né? O jovem deus do amor. Segundo Platão, Eros é filho da carência e da estratégia, né? Então o Aschenbach vê em Tádio esse jovem Eros, mas também a figura de Afrodite, né? O Tádio, sempre na praia, entre as ondas, nos remete diretamente ao mito do nascimento de Afrodite nas ondas do mar, né? Que é um mito curiosíssimo, né? E engraçadíssimo, porque o Zeus, o jovem Zeus, vai matar o seu pai, Uranus, exatamente enquanto Uranus está copulando com a sua esposa Gaia, e ele castra Uranus, né, numa batalha, e joga o pênis do seu pai no mar, e esse pênis cai no mar ejaculando, né? É uma coisa maravilhosa. E um pouco desse sêmen entra ali na concha, né, na vieira, e ali da vieira desse sêmen, que é empurrada, a vieira é empurrada pela praia, que nasce Afrodite, né? E o restante do sêmen do pai de Zeus se transforma na espuma do mar. Por isso que eu falo que tem que tomar muito cuidado quando se vai à praia, né? É um problema meio sério. Mas tem todas as referências da mitologia e da época clássica. Eu, fazendo a releitura, eu comecei a pensar em alguns outros elementos que tratam também da época clássica, mas da decadência. O grande período da cultura grega, de Platão, de Aristóteles, Sócrates, Platão, Aristóteles, é um período de decadência política, né? É um período de crise política bastante grande. E surgem esses filósofos, enfim, inclusive Platão sugere na sua República uma forma de governo tentando evitar uma crise maior, talvez, né? Mas é um período de decadência da Grécia. E aqui no Morte em Veneza eu encontrei alguns elementos curiosos, né? O primeiro deles é que a obra se abre
descrevendo Aschenbach e falando que há pouco tempo, ele está com 50 anos, ele diz o seguinte: Gustav Aschenbach, ou von Aschenbach, como figurava seu nome nos registros oficiais desde o dia em que fizera 50 anos. Né? Ou seja, na verdade, ele recebe um título nobiliárquico. Von, né? Ele não é um nobre de tradição, ele não é um aristocrata de tradição. Ele recebe esse título nobiliárquico por parte do governo por alguma razão. Então ele tem um título adquirido, não um título hereditário. Né? Ele se insere na aristocracia de modo artificial, né? Não é por direito de sangue. Nós estamos aqui, no começo do século XX, na República de Weimar, que é um período de muita riqueza ou de grande consumo de bens, de uma vida festiva e de uma vida decorativa. Se nós pensarmos a grande arte, a grande representação da arte do período da República de Weimar é a Art Nouveau. Né? A Art Nouveau é claramente decorativa. Os brochezinhos em formato de libélula, né? As luminárias com moças segurando, enfim, é um período que o homem se volta para o externo, para os valores externos. E o Aschenbach, ele está nesse meio. Né? Ele recebe o seu título como um favor pelo sucesso que ele faz como escritor. E tem uma coisa interessante. O estilo de Aschenbach, de escrita de Aschenbach, é descrito pelo Thomas Mann como sendo sensato, prudente, metódico, rígido, racional e disciplinado. Não há nenhuma referência à beleza estética do uso das palavras por parte de Aschenbach, mas há uma forma que seja sensata, prudente, metódica, rígida, racional e disciplinada. São valores que nós podemos descrever como valores burgueses frente à vida como um todo. Não são valores de um artista, necessariamente. Não são valores de alguém que lida com a arte ou com a estética, mas são valores de um comerciante. Né? E aqui me parece que o Thomas Mann já nos abre uma outra discussão. Né? Uma discussão que vem da questão da ascensão da burguesia. A ascensão da burguesia ela começa mesmo com a Revolução Francesa e Revolução Industrial, e ela atinge um determinado patamar na sociedade. Da seguinte forma: o burguês passa a ter o controle financeiro ou o poderio financeiro, enquanto a aristocracia mantém, sem ter dinheiro, sem ter capital, uma certa representação política pautada na tradição. E o burguês, tendo o capital, ele se vê com a possibilidade de consumir a obra estética. Eu acho que vocês conhecem todos o Ortega y Gasset. O Ortega y Gasset, nos anos 1920, 1930, escreve uma obra intitulada A Rebelião das Massas, na qual ele vai falar exatamente da ascensão dessa burguesia que começa a ocupar todos os lugares. Ele fala, por exemplo, no Rebelião das Massas, que os teatros estão lotados, que as praias no período de férias estão lotadas, que os museus estão lotados, ou seja, o público se torna ávido pelo consumo de uma obra de cultura,
Mas Ortega y Gasset diz também que esse público burguês não tem o preparo intelectual e cultural que a aristocracia tem. De modo que a ascensão da burguesia como poder econômico, ou seja, com condição de consumo da obra estética, gera um movimento de produção estética voltada para essa burguesia. E isso acontece em todo o século XIX. A quantidade de jornais, a quantidade de editoras, há vários críticos literários. Raymond Williams é um crítico que descreve muito bem isso. Surgem casas editoras voltadas para uma fatia determinada de mercado, que é esse mercado consumidor burguês, né? Que não é apenas uma obra para gerar conhecimento, mas para ser consumida. O Ortega y Gasset, na Rebelião das Massas, vai retratar isso e me parece que está relacionado com esse sucesso que o Aschenbach tem com o seu público. Ele, sendo esse escritor sensato, prudente, metódico, rígido, racional, disciplinado, tem uma representação estética que vai ao encontro de um público. O seu sucesso existe e ele recebe o título nobiliárquico por causa desse sucesso, né? Ou seja, nós estamos, na verdade, falando de um período de consumo gratuito do bem, de um consumo do bem cultural, sem a preocupação da profundidade da arte. Thomas Mann é um grande escritor, o Aschenbach me parece um mau escritor, né? Parece que o Thomas Mann nos coloca um pouco isso. O outro ponto dentro desse contexto, que a gente não pode esquecer, é que a obra é de 1912. Em 1912, a Europa já está em crise, né? Ou seja, a República de Weimar, com todo o seu luxo, todo o seu consumo desenfreado, não percebe que está sendo corroída, né, na sua base. A Europa está em crise às vésperas de uma grande guerra. A guerra começa em 1914, 2 anos depois, né? A crise se anuncia em todo esse período. E é por esse motivo que que eu penso que o Aschenbach, ou que o Thomas Mann coloca o Aschenbach, ou esse romance do Aschenbach com Tadzio, em Veneza. Há um outro trecho em que ele descreve as várias falas, né? As várias línguas que ele encontra em Veneza. Então tem o Aschenbach que fala em alemão, tem um casal russo que senta ali também na hora do café, tem essa família do Tadzio que é polonesa, tem os ingleses, tem, claro, os italianos, que afinal trabalham ali, né? Tem espanhóis falando a sua língua. Há todas as línguas europeias convivendo em Veneza, de modo que Veneza se torna um pouco a alegoria da Europa, né? Uma Veneza que está doente, não esqueçamos isso. O cólera surge exatamente nesse período, né? Então me parece que é uma alegoria dessa Europa em crise. Tão marcada, mas tão marcada, que na sala de refeições as mesas são divididas quase que em nações. A família russa não convive com a família polonesa, os alemães não convivem com russos e poloneses, ingleses também ficam isolados, ou seja, há também uma geografia distribuída nesse hotel. Então, há uma alegoria da Europa, com todas as suas populações, numa morte que se anuncia, uma morte física, mas também alegórica, e uma crise que acaba sendo uma crise estética. A decadência da cultura europeia dessa cultura europeia burguesa está sintetizada em Aschenbach. Bom, eu acho que esse é um pouco o panorama que nós temos do Morte em Veneza, né?
ela reúne toda a Europa e cria uma crise que leva à morte. Logo, a morte da Europa na guerra que vai estourar dali a 2 anos. Não é uma previsão. O Thomas Mann identifica uma crise. E ele cria essa fábula de um homem maduro, com um título que não é hereditário, que é representante de uma cultura que é uma cultura de consumo, uma cultura que está obrigatoriamente em crise e que se reveste de mera aparência, ou seja, decorativo. Ele, um homem velho, encontra um jovem que é uma perfeição estética, como a arte grega, né? E todas as referências que nós temos são exatamente de uma tentativa. O encantamento de Aschenbach não é um encantamento sexual, é um encantamento puramente estético. Ele vê no Tádio uma pureza estética tal que ele não consegue desviar o seu olhar em momento algum, né? E isso é tão angustiante, mas tão angustiante, que por 2 vezes ele olha para o Aschenbach, olha para o Tádio e diz que ele deseja ou imagina que aquele jovem não pode ter uma longa vida, né? Que ele irá morrer dali a pouco. E na verdade ele não percebe que a sua vida que está finda, que a sua cultura que está em ruínas, né? Arriscando muito, talvez ele tenha escolhido um jovem polonês, porque a Polônia, primeiro, é o tampão da Europa ali, né, entre Oriente e Ocidente, e que é um território no qual nós temos uma crise constante desde o período medieval. A Polônia deixou de existir pelo menos 3 vezes na história, e ela luta nesse período por sua independência. Ela está uma parte do território sob domínio alemão, uma parte sob domínio húngaro, outra parte sob domínio russo, e nesse período ela está tentando a sua independência. Só vai conseguir depois da Primeira Guerra, né? Mas o foco do conflito, né, o território da Polônia é um território importante estrategicamente. Talvez por isso eu estou arriscando muito, talvez exagerando um bocado também, né? Mas de qualquer forma, é esse o contexto no qual a obra vai se desenvolver. Nós temos aí a dualidade entre a velhice de Aschenbach, decadente, mórbida, de um homem que não vai se aceitar. Lá no final ele vai acabar se maquiando, tingindo os cabelos, colocando rouge, passando batom, pintando um falso bigode, inclusive, para parecer mais jovem, para se adequar a esse novo tempo, né? O curioso é que nós temos 3 personagens. Uma está aqui na página 12, logo no comecinho do romance, que 3 personagens que anunciam a morte. Ela estará presente em todo o romance. O primeiro trecho diz o seguinte: o Aschenbach passa na frente de um cemitério, há uma capela mortuária. Ele descreve o seguinte: ele vê um homem saindo ou entrando na capela. Aquele vulto acabara de sair do interior da capela pelo portão de bronze, ou ali subira, chegando despercebidamente, de fora. Aschenbach, sem se aprofundar muito nessa dúvida, inclinou-se para a primeira alternativa, né? Que ele estava saindo da capela mortuária. De estatura mediana, macilento, imberbe, o homem tinha um nariz singularmente achatado. Pertencia ao tipo ruivo,
com a tez leitosa e sardenta que lhe é peculiar. Evidentemente não era bávaro. E o chapéu de palha, de abas largas, que lhe cobria a cabeça, dava-lhe a aparência exótica de quem vinha de longe. É bem verdade que trazia nas costas a mochila típica daquela região, o vessuário acinturado, pardacento que o homem trajava era de fazenda grossa e felpuda. Por cima do braço esquerdo, que ficava no quadril, pendia uma capa impermeável cor de cinza. Né? Na mão, ele tinha uma bengala com ponta de ferro. Cravando-a no chão, obliquamente, escorava-se no castão de pernas cruzadas. Essa é a primeira figura que aparece. A segunda está aqui na página 30, que é no momento em que Achenbach chega em Veneza e ele pega uma gôndola, né? E ele diz o seguinte para o gondoleiro: ora, vamos à estação dos Vaporetti? Insistiu Achenbach, e dessa vez virou-se totalmente, a fim de fitar o rosto do gondoleiro, que às suas costas, de pé na plataforma elevada, destacava-se da palidez do céu. Era um homem de fisionomia desagradável, quase brutal. Usava roupas azuis à maneira dos marujos, e na cintura uma faixa amarela. Na cabeça tinha um chapéu de palha surrado, cujo traçado já começava a desfazer. A julgar pelo tipo facial e pelo bigode crespo e loiro sob o nariz curto, arrebitado, também o nariz, detalhe do nariz, não era de origem italiana. Muito embora fosse de complexão franzina, manejava o remo com grande energia, empenhando o corpo inteiro a cada remada. De vez em quando, o esforço fazia com que ele crispasse os lábios e desnudasse os dentes brancos. Franzindo a testa, olhava por cima de seu passageiro, etc. Né? Nós temos elementos similares entre o homem da capela e esse gondoleiro, né? Que é Caronte. Né? Nós podemos relacionar com Caronte. O chapéu de palha, né? O nariz também meio achatado, um arrebitado, o outro achatado. O riso de escárnio, os dentes crispados, nos dois casos. Não são da região, o primeiro não é da Bavária, o segundo não é de Veneza. Né? Os dois seguram algo, uma bengala com cação de prata, o outro o remo. E o terceiro ponto já está no final, na página 68, quando Achenbach está no jardim do hotel, tem uma festa e chegam uns ciganos, né? E ele descreve o seguinte: nesse meio tempo, o violonista iniciara um solo. Com acompanhamento próprio, apresentava uma cancioneta popular de diversas estrofes, que naqueles dias era coqueluche na Itália. Do estribilho tomavam parte todos os componentes do grupo, cantando e tocando seus instrumentos, mas quem sabia imprimir-lhe especial vitalidade dramática era o solista. De estatura franzina e também de rosto magro, descarnado, postara-se alguma distância dos seus no caminho de terra. Com o surrado chapéu atirado para a nuca, a ponto de aparecer embaixo da aba uma madeixa de cabeleira ruiva, ostentava uma pose atrevida e impudente, e ao ronron das cordas proferia suas piadas, como que lançando-as em direção ao terraço numa declamação insinuante. A violência do esforço fazia com que as veias do pescoço inchassem, como a do gondoleiro. Pela aparência, o homem não era natural de Veneza. Talvez pertencesse à estirpe dos cômicos napolitanos. Metade rufião,
metade farsante, era ao mesmo tempo brutal e arrojado, perigoso e divertido. A canção inteiramente sossa tal, e ele continua a descrição até que, num determinado momento, quando ele sai, ele franze também os dentes num riso de escárnio para os espectadores, né? Nós temos em 3 momentos uma figura bastante curiosa. 3 estrangeiros na sua terra. Os 3 são descritos praticamente com as mesmas palavras, ou pelo menos portam os mesmos elementos. Eu não fiz nenhum levantamento de simbologia desses elementos, mas a descrição é o que me parece interessante. Eles representam a morte, né? A morte se anuncia logo no começo, já saindo, né, de uma capela mortuária. No segundo momento, você tem o gondoleiro, que é a encarnação de Caronte, que o Aschenbach fala, mas como é que eu vou pagar isso? Ele está sem trocado, e esse gondoleiro fala, você pagará. Né? E finalmente o terceiro, já no final da narrativa, você tem esse cigano, né, tripudiando daquelas pessoas que estão no hotel. A morte vai se concretizando no passar do romance. Né? É um elemento que me causa não espanto, mas muito interesse, na medida em que ele pega um fio de vida de Aschenbach e toma uma sequência de 3 momentos de inconsciência da própria situação. O Aschenbach está tão fora da realidade, tão fora dos problemas da realidade, que quando ele percebe finalmente que há um problema sério e resolve sair, ele fala, não, preciso ir embora de Veneza, ele retorna. Ele não consegue, em hipótese nenhuma, desvincular-se do seu desejo. Né? Aqui a gente abre uma outra discussão que me parece interessante. Né? Amor e morte, Eros e Thanatos. Né? O Platão, ele no Simpósio, nos diz que só se ama aquilo que não se tem. Né? Nós somos voltados a conquistar aquilo que nós não temos. Ou seja, o amor é carente, Eros é carente de todas as coisas. Né? Isso me parece um pouco claro, nós vamos buscar aquilo que nos é ausente. Né? E o Aschenbach aqui, ele é carente de algumas coisas. Ele é carente de juventude, ele é carente de uma beleza verdadeira, ele é carente de uma compreensão estética verdadeira. Não esqueçamos que a sua estética é uma estética voltada para um público, construída para um determinado público, para a aceitação de um determinado público. E a arte é gratuita. A arte não tem um objetivo que seja moral. Né? Eu falei isso outro dia. A arte não precisa ter uma moral, ela não precisa ser prudente, ela não precisa elevar determinados valores sociais. A arte é uma observação, né? É fruto de uma observação da realidade filtrada por uma determinada mente. Né? Quando nós vinculamos a visão estética a um objetivo final, ou seja, eu preciso escrever isso porque isso irá educar determinada pessoa, nós estamos desvirtuando o próprio conceito de arte. E o Aschenbach, ele desvirtua isso. Então, o seu conceito de beleza é um conceito de aparência e não de essência. Quando surge o jovem Tádio, que é praticamente assexuado, né? Ele é um anjo, ele encontra ali a representação perfeita da beleza na sua maior pureza. É esse o encantamento.
né? Então, ele obrigatoriamente, movido por esse Eros, movido pela sua carência, vai se aproximar de Tádio e não vai conseguir desvincular-se dessa figura. Ele precisa observá-lo. Ele precisa observá-lo até a morte, né? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que Tádio representa aquilo que falta mesmo a Aschenbach. Ele é jovem, né? Ele é uma nova juventude, ele é um novo início para uma crise. E o Aschenbach, ele está completamente perdido nesse mundo de decadência, de destruturação, de ruína, né? Ele encontra no Tádio uma tentativa de salvar-se, mas ele não percebe. Ele acredita ou passa a acreditar que a saída é tornar-se jovem na sua aparência, o que simplesmente agrava a situação da crise na qual ele vive. Se no começo do romance ele vê aquele velho todo maquiado, sendo uma caricatura de juventude para conseguir conviver com os jovens, ele se traveste, de certa forma, como jovem para poder participar de uma festa juvenil, e Aschenbach vê naquele velho uma figura ridícula. Agora ele começa a agir como essa caricatura, porque ele não tem como ser jovem efetivamente. O seu tempo, a sua ruína, a crise que ele representa já se instaurou. E só tem um fim para essa crise, que é a morte, né? Nós estamos aqui num período, num período num período estético que é ainda anterior ao experimentalismo, né? É uma arte que está encontrando o seu fim. E um mundo que encontra o seu fim. De modo que o que nós temos aqui é essa visão de que não há possibilidade de resgate de novos valores, né? A fruição da beleza também tem um outro sentido, né? O Schopenhauer, no Mundo como Vontade e Representação, nos coloca que uma das saídas para a angústia do homem é a fruição da beleza. No Mundo como Vontade e Representação, o Schopenhauer nos diz, e o Thomas Mann sabe disso, ele tem um texto sobre o Schopenhauer, né, ele tem um ensaio sobre Schopenhauer. O Schopenhauer, no Mundo como Vontade e Representação, diz o seguinte: o homem, todo homem, é movido pela sua vontade em sentido a uma determinada representação. Ou seja, eu tenho um determinado desejo, que pode ser um objeto, pode ser uma roupa, pode ser o celular da moda, pode ser uma pessoa, pode ser um livro, né? E eu, movido por essa vontade, preciso ter este objeto em mãos, né? Então, eu, movido pela vontade, vou lá e consigo aquele objeto que é uma representação da minha vontade. O problema, diz Schopenhauer, é que quando nós somos movidos pela vontade em sentido à representação, assim que nós conseguimos esse objeto, ou essa pessoa, ou o dinheiro, ou seja o que for, nós saciamos a nossa vontade. E essa vontade saciada dá lugar a outras 10. De modo que o homem está constantemente numa roda viva, procurando cumprir ou suprir as suas vontades interminavelmente. E o Schopenhauer termina com uma das suas frases mais conhecidas, desse modo: viver é sofrer, né? A vida leva ao sofrimento obrigatoriamente. A saída para isso, para Schopenhauer, há.
né? Ele aponta duas saídas. Uma delas ele vai buscar lá nos hindus, né, nos Vedas, que é a anulação do eu, ou seja, a anulação da minha vontade. O próprio Schopenhauer diz, isso é muito difícil, né? Muito difícil dentro de uma sociedade que está envolta de objetos e de seduções, né, e de desejos. Mas a anulação do eu é uma das possibilidades. A segunda saída que o Schopenhauer aponta é a fruição estética, né? Ou seja, quando você se coloca frente à representação do belo e da beleza, você supre a sua necessidade, a sua vontade, porque você se anula naquele momento. Isso é um pouco mais fácil, talvez, com alguns exemplos, né? A gente pensa, eu penso, uma criança que vai ao cinema. Essa criança vai assistir filme de super-herói. Ela sai do cinema agindo como o super-herói durante um determinado período de tempo, né? Ela brinca de Batman ou de Homem-Aranha ou do que for durante um determinado período de tempo. Se for uma criança saudável, com pais saudáveis, essa criança vai perceber que dali a um tempo ela percebe que ela não é o super-homem, né? E vai jantar quando a mãe pede, ordena que vá jantar, e para a brincadeira, e vai estudar, ela deixa de ser aquela personagem e volta a ser apenas a brincadeira seguinte. Se não for uma criança saudável, ela pula da janela, né? Como já aconteceram algumas vezes. A mesma coisa acontece conosco. Quando nós escutamos uma bela música, simplesmente para escutar aquela bela música, ou assistimos a um filme que nos interessa, ou lemos um livro que nos interessa, a nossa consciência de nós mesmos, ela se anula e nós estamos voltados apenas para esse objeto estético que nós observamos, né? Afloram emoções, né? Nós podemos chorar numa cena triste de um filme, nós podemos rir com uma piada, né? Mas naquele momento a consciência de que eu, Fábio Ulanin, né, tenho, sei lá, uma pilha de boletos para pagar, ou tenho uma série de coisas para resolver na minha vida prática, deixa de existir. Se a vida prática interferir no momento da fruição da obra de arte, eu simplesmente não vou fruir a obra de arte. Nós lemos um parágrafo e depois de 3, 4 parágrafos percebemos que temos que começar a ler outra vez, do começo, né? A nossa mente vai para outro lugar. Então Schopenhauer diz o seguinte: o momento da fruição estética, o momento da fruição da beleza anula esse eu. E isso é o suficiente para, digamos, carregar um pouco a nossa bateria de humanidade, né, da nossa humanidade. Nós nos transformamos no objeto observado. No caso do Tadeu e Aschenbach, essa transferência é extremamente intensa, né? E o Tadeu percebe isso. O Tadeu tanto percebe que ele muda os seus hábitos de chegar à praia, por exemplo. Ele percebe que Aschenbach observa, então ele, ao invés de chegar por um lado da praia, resolve passar mais próximo da cadeira de Aschenbach. Há um jogo quase que de sedução, né? Ele observa o Aschenbach meio de soslaio. Ele está sempre sabendo, esse homem está me observando ou não. As suas ações parecem, inclusive, ser propositais para gerar isso. A questão é que o Tadeu é tão belo, ele é um objeto de observação, de tanta beleza, que ele se torna quase que um líder natural. Um líder natural ali nas brincadeiras infantis, né? O Thomas Mann nos descreve um amigo dele que estão construindo
um castelo de areia, e esse amigo trata o Tádio, é mais velho, mais alto, mais encorpado, ele trata o Tádio como chefe, né? Ele usa, inclusive, a expressão feudal, né? O garoto mais velho trata o Tádio como se fosse um senhor feudal, né? Eles andam de braços dados pela praia, o que é um hábito comum no começo do século, né? Os homens andarem de braços dados. E esse garoto mais velho não resiste e dá um beijo no rosto de Tádio, para grande incômodo de Achenbach. Achenbach fala assim, garoto, né? Ele faz exatamente esse gesto, garoto, olha, cuidado, né? Cuidado comigo. Enciumado de um garoto, né? E então o Tádio, ele percebe essa influência que tem sobre o Achenbach. E o Achenbach, ele não se aproxima. Por 2 vezes ele quase toca no Tádio, mas ele recua. E ele percebe que ele precisa daquela beleza, mas ele não pode ter aquela beleza. A única forma que ele tem de ter aquela beleza é tentar transformar-se. E transformar-se a si mesmo é encontrar a morte, né? Não aceitar-se a si mesmo é morrer. A gente vê nos grupos sociais, né? A tentativa das pessoas mais velhas, né, de manterem uma juventude, né, quase que eterna, né? Não só mulheres, mas homens também, agindo como Achenbach, né? Agindo como se fossem essa pessoa, colocando elementos falsos no seu próprio corpo, né? Para ter os seios mais belos. Os homens, cara, eu vi outro dia uma coisa muito maluca, homens colocando próteses de silicone nos braços para parecer que tem músculos, ou no peito para parecer que tem músculos. Eu falo, rapaz, isso é completamente delirante, porque não são músculos, né? São uma falsificação, você está se falsificando para ter uma aparência que não é a sua. E isso gera um conflito interno, porque quando a pessoa percebe que ela não tem 20 anos, né? Que o homem que faz isso não tem mais 20 anos, mas tem 50, e obrigatoriamente terá uma barriga, né? Ou a mulher não tem mais os seus 18 anos, né? Mas já chegou aos 50 ou 60 e quer agir como uma garotinha, essas figuras caem, né, no pleno ridículo. E é esse o ridículo que o Achenbach vive no final do romance, né? Ele tentar transformar-se é anular a si mesmo. Se tem sentido o que eu falei ali no começo, de que a morte em Veneza é uma alegoria de uma crise europeia, às portas de uma guerra, e uma crise de cultura, inclusive, simplesmente pautada na aparência, ele sintetiza, o Achenbach vai sintetizar essa perda da identidade cultural, tentando falsificar uma cultura que não é possível de ser resgatada. Eu penso um pouco um paralelo com os tempos de hoje, né? Eu penso em todo esse pessoal que fala em resgatar a alta cultura, em resgatar a cultura ocidental, como se a cultura ocidental fosse outra coisa que não a cultura que nós temos hoje em crise. A cultura do nosso tempo é ocidental, cara, né? A cultura do nosso tempo está em crise, mas ela existe. E nós temos que saber lidar com essa cultura, o que fazer a partir dela. E não tentar resgatar uma coisa que não será resgatada, e não é resgatável. Nós não temos como buscar uma escultura grega novamente, né? Uma estética grega novamente.
a estética grega não tem sentido em nossos dias. Nós não temos como resgatar uma estética medieval, por mais bonita que seja. Eu não estou falando que é feio, né? Muito pelo contrário, é muito bonito, mas não tem sentido em nosso tempo uma determinada estética. O que tem sentido é juntar essas estéticas e tentar encontrar um novo caminho. Tentar ser uma coisa fora do seu tempo, tentar ser uma coisa que não é a sua essência, gera apenas a autodestruição. O Ashimba me parece que faz isso, né? Quando ele não consegue identificar-se plenamente com a juventude e a beleza de Tádio. Claro que o Ashimba ele tem um papel duplo, né? Ele é agente de uma ação na medida em que se desloca para os lugares onde esse jovem estará. Ele chega a ir à missa aos domingos, sabendo que a família polonesa e o Tádio estará lá, né, naquela missa, para depois sair antes e ficar observando o rapaz passar. Ele vai à praia e senta todos os dias no mesmo lugar, porque sabe que esse jovem estará brincando naquela região. Ele é agente nesse sentido, mas é uma ação muito limitada. Ele tem o outro lado, que é o de ser o alvo de uma ação, né? Ou seja, o Tádio ele é observado, mas ao ser observado ele é agente dessa paixão que o Ashimba sofre. Paixão é uma palavra correta, que não é amor o que ele sente. O Ashimba ele sofre a paixão. Paixão vem do grego pathos, né? Pathos é P-A-T-H-O-S, né? Pathos é sofrer a ação do outro, né? O apaixonado ele não está feliz. O apaixonado não pode ser feliz. Por isso que fala a paixão de Cristo. Não é que Cristo estava achando legal aquela coisa toda, né? É a paixão porque ele sofre uma série de ações. E esse sofrer é o estar apaixonado. Qualquer um que tenha estado apaixonado por qualquer outra pessoa sabe disso. Chega em casa lamentando terrivelmente que sua paixão não se concretiza, ou o seu amor suposto não se concretiza. Está sofrendo a ação do outro constantemente, né? Então, nós temos talvez esses dois planos, né? Um plano estético, no qual se tenta resgatar uma cultura clássica como padrão de beleza, que acontecerá na Alemanha no século XX, a partir da década de 30. Né? O modelo estético da Alemanha nazista é o clássico, como se fosse esse resgate fosse grande coisa. Né? Então nós temos esse estético, que é representado no Ashimba, e nós temos um nível político, né? Na medida em que o Thomas Mann está nos dizendo é que nós, os homens, estão tentando viver aquilo que eles não são. Né? Os homens, a humanidade, estão buscando um caminho que não dá muito certo, que é o caminho do mero prazer exacerbado, do mero consumo, da mera festa da vida, né? E o Thomas Mann nos diz o seguinte: olha, cara, a gente precisa ter consciência do que acontece. Tentar nos transformar vai levar a uma ruína ainda maior do que a que nós temos. E, de fato, né, essa ruína se concretiza em 1914, com a guerra. Tanto que a guerra é festejada. Né? Quando inicia a Primeira Guerra Mundial, a população recebe quase como uma bênção, uma grande festa da guerra. Só que a guerra cria um outro vínculo, cria uma outra realidade, e uma outra realidade estética também. É exatamente a consciência da violência que cria todos os movimentos estéticos da vanguarda do século XX, que é outra história.
É isso tudo que eu falei um pouquinho, ou seja, na verdade são ideias, não é uma análise, né? São ideias de possíveis leituras a partir do Thomas Mann. O Thomas Mann retoma de uma forma muito mais aprofundada neste romance, que já é um catatauzão, que é A Montanha Mágica. Né? Na Montanha Mágica, nós temos o Hans Castorp. O ponto de vista já muda de um homem velho para um homem jovem, né? Mas na Montanha Mágica ele vai colocar o Hans Castorp, esse jovem que vai fazer uma viagem para os montes suíços, né, num sanatório de tuberculosos, visitar um primo, e ele se sente absolutamente saudável, e ele está muito bem fumando seus charutos, ele está muito bem trabalhando e ganhando o seu dinheiro, e ele vai visitar aquele pobre coitado do seu primo, né, que está tão doentinho e tal. E toda vez que perguntam para ele, né, quanto tempo ele pretende ficar, ele fala, não, vou ficar aqui 3 semanas, que é só uma visita, e todo mundo, todas as personagens, você vai ficar mais tempo. Né? Até que no final, numa determinada parte do romance, ele descobre que também está tuberculoso e tem de ficar ali na Montanha Mágica. A Montanha Mágica é um pouquinho essa Veneza do A Morte em Veneza. Ali você tem também figuras de todas as regiões da Europa. Né? A Montanha Mágica é de 1924, né? Ou seja, nós temos 12 anos depois do A Morte em Veneza. A guerra já terminou, mas a crise de identidade continua. Né? Ele coloca o romance em 1924, mas relata que ele começa em 1900 e reticências. Ele não nos identifica uma data. Mas aqui também nós temos famílias russas, ricas e pobres, é pré-revolução. Ricas e pobres em mesas separadas. Famílias alemãs, famílias italianas, famílias suíças, famílias inglesas, também uma geografia muito localizada dentro desse sanatório. E nós temos também uma doença que está contaminando a todos, uma doença que leva obrigatoriamente à morte. É uma preocupação, me parece, eu não li todo o Thomas Mann, mas aquilo que eu li me parece que é uma preocupação constante que ele tem com a crise da humanidade e a crise do homem em seu tempo. Né? Depois ele escreve o Dr. Fausto. Oh, meu Deus. Eu ia falar de uma coisa só, estou falando de um monte. Que já é de 1947, né? Dr. Fausto. Que ele fala de um pacto demoníaco, que é uma representação do pacto do intelectual, aqui é um músico, do intelectual com o nazismo. Né? A vender-se a alma, vender sua alma por um poder constituído. Então é uma preocupação que me parece constante, ou Thomas Mann retoma essa visão de o homem em um mundo de crise, o homem em um mundo de decadência, um homem em um mundo no qual ele não consegue agir de uma forma muito coerente, a não ser ou compactuando, no do Dr. Fausto, com o mal, ou então maquiando uma realidade, no caso do Morte em Veneza. Né? Enfim, é mais ou menos essa a ideia. Deixa eu ver que oração. Tá. É mais ou menos essa a ideia que eu queria passar do Morte em Veneza, alguns elementos. E tem um filme muito bom do Luciano Visconti, tá? Do Morte em Veneza, a partir do Morte em Veneza. O Aschenbach, no filme do Visconti, é um músico. Eu acredito que ele tenha transferido o Aschenbach das letras para a música, porque o seu filme é um filme sem falas. Né? Não tem diálogo praticamente. O filme tem uma ou outra fala aqui e ali. É um filme belíssimo, que tem uma cena final que ele reproduz
fielmente do Morte em Veneza, que é, eu vou ler o último parágrafo, né? O Tádio tem uma briga com esse seu amigo, se dá bem, né, com outro rapaz, né? Tádio prosseguiu descendo a praia, obliquamente em direção ao mar. Andava descalço e vestia o traje de linho listado com a laçada vermelha. Deteve-se à beira d'água, cabisbaixo, a rabiscar com a ponta do pé algumas figuras na areia úmida. Depois entrou na parte rasa, que mesmo nos lugares mais fundos não molhava os joelhos. Atravessando-a em vagaroso avanço, chegou ao banco de areia. Ali permaneceu durante um instante com o rosto voltado ao longe. Em seguida, começou a caminhar paulatinamente para a esquerda, como que medindo a comprida e estreita nesga de solo descoberto. Separado da terra firme por um lençol de água, separado dos companheiros por um capricho altivo, passeava-se ele lá fora em pleno mar, com os cabelos desgrenhados pelo vento, extremamente isolado, desligado de tudo a enfrentar o espaço brumoso e limitado. Mais uma vez estacou para espreitar. E aqui tem uma mudança de ponto de vista. Não será mais o Achenbach observando o Tádio, mas o Tádio olhando para o Achenbach. E de repente, como que impelido por uma recordação, virou o tronco, apoiando uma das mãos no quadril. Lembrem-se que as três personagens representantes da morte apoiam a sua mão no quadril. Por cima do ombro, olhava em direção à praia. Lá estava sentado o observador, assim como estivera em outra ocasião, quando pela primeira vez esse olhar cinza alvorada, lançado no limiar do saguão, correspondera ao seu. A cabeça de Achenbach, recostada no espaldar da cadeira, acompanhara lentamente os movimentos do que já andava longe. Nesse instante, porém, ergueu-se como para ir ao encontro desse olhar, e logo depois abaixou-se sobre o peito, de modo que os olhos espiavam sob as pálpebras, enquanto a fisionomia apresentava a expressão laça, ensimesmada, de sono profundo. Parecia-lhe, no entanto, que o pálido e gracioso psicagogo lá fora sorria para ele, que lhe acenava e, desprendendo a mão do quadril, apontava para regiões distantes. Parecia-lhe que flutuava à sua frente, rumo ao vazio imenso, cheio de promessas, e como tantas e tantas vezes fizera, pôs-se a segui-lo. Decorreram alguns minutos antes que alguém acudisse ao hóspede que acabava de desmaiar, com o corpo prostrado sobre o braço da cadeira. Levaram-no ao quarto, e no mesmo dia ainda o mundo recebeu com reverência e comoção a notícia de sua morte. Né? Esse jovem aponta alguma coisa que é inatingível, né? O que talvez a impossibilidade de se resgatar algum valor, ou talvez a possibilidade, a necessidade de novos valores para a humanidade. Enfim, é mais ou menos isso que eu queria conversar um pouquinho hoje, de forma muito recortada, mas essa é a ideia geral que eu percebi no Morte em Veneza. Deixa eu ver aqui quem apareceu. O Rafael Guedes. Tudo bom, Rafael? Sarah Connors. Lucas Gabriel, um abraço para vocês. Malu Campos, tudo bom? Rogério Araújo, como é que você tá, rapaz? Bruno Augusto. Tony, tudo bom? Sandra Santos, abraço também. Sérgio Sanches. Ô, senhor Devito. Presente, Devito. Tudo bom, cara? Como é que você tá? Te mandei um recado bem legal, tem promoção de livro.
Libânio, ô Libânio, meu querido, tudo bom? Como é que você tá? Assunção, tudo bom, Assunção? Tudo bem? Aqui do lado. Elga do Otaviano, um grande abraço. Heloísa Carvalho. Elílio Júnior, tudo bom? Como tá? Que bom que você esteja aqui. Adriana Kinsey e Griselda Pereira, tudo bom com vocês? Eu agradeço a presença de todos vocês nesse papo. Eu só quero dizer o seguinte, eu tô curtindo muito fazer essas lives. Eu passo a semana meio que pensando o que é que eu vou falar semana que vem. É bastante divertido, né? E a pretensão não é mesmo fazer uma análise e nem ser uma aula com muita coerência, começo, meio e fim, mas primeiro dar algumas impressões pessoais a respeito de uma determinada obra, depois encontrar alguns caminhos de interpretação, né? Algumas obras que eu tenho um pouco mais de conhecimento, algumas são um grande risco, mas eu acho que arriscar isso e o prazer da leitura está no risco, né? Então, agradeço a todos vocês mais uma vez. Eu abri um canal no YouTube, é só procurar pelo meu nome, se quiserem aparecer por lá para se inscrever. Todas essas gravações, todas essas lives se transformam em gravações que vão para o canal. Então divulguem, e quem quiser aulas de literatura a respeito de algum autor, só falar comigo, a gente prepara um programinha legal. Tá bom? Grande abraço, meus queridos. Obrigado. E semana que vem a gente tá aqui de novo. Valeu!